a todos os nossos queridos ouvintes da CBN Campinas. Tudo bem por aí? Tudo bem. Notícia que vem da cidade de Sumaré, a informação que chega aqui para a CBN, o vereador foi indiciado por homicídio doloso. A gente está falando do Cirineu Araújo, do PL. A gente já tinha acompanhado esse caso que a Polícia Civil investiga sobre a morte de Rafael Emídio, que foi baleado e atropelado em uma rua da cidade em agosto do ano passado. O político assumiu o crime, mas alega que agiu em legítima defesa. E aqui no Café com Política a gente comentava sobre este processo, o tempo também de conclusão da polícia e agora a notícia que chegou que o caso deve ser encaminhado ao Ministério Público de Sumaré. Bruno. Pois é, né, Carol? Você vê uma situação extremamente delicada, complexa, né? Claro, nós não vamos fazer mau juízo de ninguém previamente sem as investigações, devido ao processo legal que deve ser respeitado, mas no mínimo complicado demais, né? Você tem aí um político que está sendo indiciado por um crime, na realidade, né, Carol? Então, o que a gente espera, né? A gente espera que ele possa definitivo ser afastado aí das suas atividades, de algum modo responda para a justiça e que a justiça avance aí com essas investigações. O que não dá é para você ter um político sob uma condição dessa, uma investigação como essa de cometimento de crime em exercício público de alguma forma. Bruno, né? Tem que... Bruno, mas não é obrigatório o afastamento, né? Isso teria que ser discutido, é isso? Exato. Mas eu digo, mas seria de muito bom tom, né? A Câmara, inclusive, pensar em algo como isso, né, Guilherme? Nesse momento, até para que a pessoa possa realizar a sua defesa, enfim, estar afastada das atividades e que até possa, de alguma forma, não influenciar em nada, né, no que diz respeito às investigações como um todo, né, Guilherme? Então, acho que é um ponto muito complexo, né? Porque se a gente não está falando pura e simplesmente, o que já é um verdadeiro absurdo, né, de um ato de improbidade, algo nesse sentido. A gente está falando de um crime, né, gente? Nós estamos falando de um assassinato, né? Ou seja, então é algo muito mais grave, né? A gente espera aí que o poder público seja exemplar, ou até mesmo o próprio político poderia, de muito bom tom, pedir um afastamento das suas atividades a fim de cuidar aí da sua defesa e depois que a justiça der como trânsito em julgado o processo, se for inocentado, retorna às suas atividades, se não for que cumpra a pena, né, gente? Esse país, às vezes, a gente olha para ele e fala assim, o pessoal tá de brincadeira com a nossa cara, né? Tá certo, então. Tem outra informação aqui, agora é autorização de empréstimo, 150 milhões da Câmara para a Prefeitura. Pois é, né? O Dário tá gastando, hein, gente? O Dário tá gastando. Eu tô falando, o Dário, que né? ele faz um fogo na careca, hein? Contra você. Ele vai fazer o fogo na careca contra mim, né? Daqui a pouco. Mas enfim, tô falando, tá gastando no sentido de que pede autorização, ele não gasta sozinho, vamos lembrar disso também, né? Eu falo Dário porque, embora o projeto venha do Executivo, quem aprova é o Legislativo, né? Então, o que acontece? Tá gastando bastante, tem várias obras de infraestrutura que é preciso que sejam feitas, né? Se a gente observar aí o projeto como um todo, são várias áreas que seriam beneficiadas por esse recurso, é um recurso milionário, não é o primeiro, né, alvo aí principalmente desse empréstimo que depois de alguma forma a prefeitura tem que fazer o pagamento e o ponto meu é o mesmo ponto de sempre, Carol, não tem problema nenhum você ter uma lógica de investimento, não tem problema nenhum, é muito pelo contrário, é desejável, né, que você tenha gestor público, né, prefeito, vereadores preocupados no investimento da cidade, a questão é saber se tem grana depois para pagar isso ou se não vai virar uma bola de neve, né? Porque não é a primeira vez que a gente está falando de empréstimo, não é a primeira vez que nós estamos falando de recursos milionários, né, que estão aí já a perder de vista quase no pagamento, é mais um, né? Então o prefeito está de alguma forma aí tentando tirar muitas das suas propostas do papel aí no apagar das luzes do seu mandato para de algum modo dizer para a população que fez aquilo que prometeu lá atrás, né? A conferir, mas teve a chancela do Legislativo com apoio ali unânime, né? Ou seja, os vereadores também querem de alguma forma gastar para ver se isso dá algum retorno, né, Carol? Isso chamou atenção, né? Não teve oposição votando contra. Mas é isso, não Bruno. Tem, né? Não tem, né, Guilherme? Nessa hora não tem oposição que vota contra, até porque já pensou se você taxado depois, posteriormente, com alguém que não permitiu um financiamento? Complicado, né? Tá certo, Bruno. Amanhã a gente toma outro cafezinho, uma boa quinta-feira para você. Combinado, querido. Grande abraço, Carol, Guilherme, nossos queridos ouvintes. Até. Até. EPTV é notícia na CBN. Hora de entender aqui, saber quais são os principais destaques do EPTV1 de hoje. O Jonathan Morel está aqui com a gente. Bom dia, Jonathan. Bom dia para vocês, para todo mundo.